Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Inscreva-se, compartilhe, não esqueça de deixar o seu like e apertar o sininho da notificação. Esse novo estúdio, que muita gente aprovou, ele é meio barulhento, sabe? Então vocês desculpem se tiver algum barulho estranho de uma moto, um carro, alguma coisa passando, tá bom? O assunto de hoje é: meu filho morreu, e agora? Pois é, agora a gente continua a respirar. Não dá para entender, mas a gente continua a respirar. É o seguinte, eu já tinha 3 filhos, incrível, porque eu era tão coelha, como dizia meu marido, que eu consegui engravidar com o Dil. Mas obviamente a gravidez não foi adiante. Aí em seguida eu tive o Gui, que foi o 3º filho, e eu não queria que ficasse um espaço muito grande entre um filho e outro. achei que ele ia ficar meio perdido aí na história. Aí eu resolvi que eu ia ter mais um filho. Claro que meu marido nem desconfiava da minha grande invenção. Só quem sabia era minha comadre. Minha comadre sabia, acompanhava, até porque o bebê ia ser afilhado dela e do marido. Eu usava tabelinha naquele tempo. Eu troquei a tabelinha. Que velha safada! E nada. Foram 3 meses de tabelinha trocada, nada deu certo. Falei, vou voltar para a tabelinha original. Pois não é que de repente eu percebi que eu estava grávida de novo. Minha comadre ficou super feliz, meu compadre também, mas eu tinha que contar para quem? Para o pai da criança. Estávamos jantando todos, aí eu virei e falei assim: tem uma novidade para contar. Aquelas crianças, a mesa, tudo. Vamos ter mais um bebê. Meu marido estava levando a comida na boca, ele deixou cair o garfo, virou para mim e falou: coelha! Ele fez assim. Foi aquela festa, aquela farra. Vamos então ver se vem uma menina, porque a gente tinha aí 3 meninos, mas eu falei: não. Agora eu não quero mais uma menina, eu quero que seja outro menino. Porque eu falei: Coitada de uma menina no meio de 3 irmãos homens, de um pai. não, vai ser muita gente para tomar conta, eu quero mais é que venha agora outro menino. Os nomes dos meus filhos nós sempre escolhemos assim de acordo. Quando foi esse, que ia ser o último realmente, porque eu ia inclusive fazer laqueadura, que nome nós vamos pôr? Aí meu marido chega e fala assim: eu gostaria que fosse Rafael, porque ele tinha um tio que ele era muito apaixonado, era o único irmão da minha sogra, e ele chamava-se Rafael. Mas tinha um problema, a vovó Lala, que era a mãe do Rafael. O Rafael teve uma morte muito horrível, porque ele tinha um câncer na cabeça. Foi muito triste, muito desagradável. Gente, ela nunca se recuperou do luto. O pessoal tinha, assim, certo receio de pôr esse nome, por causa da vovó Lala, achando que ela poderia ficar chateada. E o que é a vovó Lala? Não quero saber. Eu vou falar para ela e vou explicar por quê, e ela vai ter que entender. Só faltou o poterno para ir para contar para a avó, que seria a bisavó da criança, o nome. E a avó Lala era muito sisuda, era uma pessoa mais quieta, mais reservada. Gente, se vocês soubessem a reação de alegria que essa senhora teve, ela se pôs a chorar e virou para o meu marido: eu sabia, só você ia fazer essa homenagem ao seu tio. Todo mundo com medo de botar o diacho do nome. Foi uma felicidade, foi assim uma alegria geral. Foi passando a gravidez, foi indo. As minhas gravidez costumavam ser meio atrapalhadas, essa não foi diferente. Estou no 6º mês, a figura resolve que vai nascer. Eu trabalhava na época, aí comecei a sentir um pouco de contração, umas coisas meio estranhas. Resumo da ópera: 6 meses o senhor Rafael queria sair para o mundo real. Foi aquela confusão, aí fui ao médico, falei: não, repouso. Gente, repouso absoluto. Aquele repouso absoluto, que é absoluto, é levantar para ir ao banheiro, se possível, para o perigo. Aí toma remédio pro pulmão do nenê, porque realmente era uma criança aparentemente pequena, não tinha todos os exames que se tem hoje para poder acompanhar, né? Gente, vocês não podem imaginar o que é fazer repouso com outros 3 filhos. Era um horror. Eu morava no sobrado, não podia nem descer, ficava lá o dia inteiro deitado, olhando para cima, nem tinha televisão. Resultado, eu lia muito. Sorte que eu gosto de ler. Passou aquele tempinho necessário, ele falou: olha, vamos tentar segurar até o 7º mês. Como você costuma ter tudo filho boi, com 8 meses, todos nascendo enormes, se a gente segurar até 7 meses, eu calculo que esse bebê vai ter um tamanho bom, não vai ser problema.
eu ficava preocupada. Ai, gente do céu, que coisa. Será que eu não consigo ter uma gravidez sossegada como todo mundo? Eu tinha uma empregada que se chamava Jaci, já estava há muitos anos comigo, e foi a minha sorte. Minha mãe trabalhava, minha sogra trabalhava, era complicada essa situação. Quando eu saí do repouso, passou por um repouso relativo, eu dei um pulo na minha escola, que era pertinho lá de casa. Aí comecei a sentir umas coisas estranhas, parecia que a contração estava vindo muito rápida. Eu falei, tô achando que eu tô em trabalho de parto. Eu tinha uma amiga que trabalhava comigo lá, é amiga minha até hoje, a Débora. Eu virei e falei, gente, eu preciso ir até o médico. Ficou todo mundo preocupado, né? Nem tinha avisado ninguém de casa, porque não tinha necessidade, eu achava. Eu vou com você. Ela fez assim, falei, então vamos. Gente, vocês não vão acreditar, mas eu fui de ônibus. Vamos pegar um táxi. Imagina, eu não dirigia na época, né? Imagina, vamos de ônibus mesmo. O ônibus aqui passa vazio, desce na porta do médico, resolvido. Resumo da ópera. Fui com a Débora de ônibus, em trabalho de parto, coisa de louco. Cheguei lá no Dr. Moses, ele fez o toque e eu já estava com quase 3 dedos de dilatação. Hospital. O Dr. Moses achou melhor eu ir para Promatri. Aí chegou a hora, né? Chamou o marido vem desesperado, porque eu nunca vi como homem fica desesperado. Foi minha mãe, foi minha sogra, aquele monte de gente que eu estava acostumada quando eu ia para a maternidade, porque ia uma tropa. Cheguei na Promatri, a parteira veio me examinar e já era o meu 4º filho. Ela me examinou e virou e falou assim, essa menina, porque ela achou que como eu tinha os meninos, essa ia ser a menina. Essa menina é muito pequena, não vai nascer hoje. Você tá com essa dilatação, mas não vai nascer hoje. Essa criança é muito pequena. Uma falta de tato terrível dela. Não, mas eu vim pra cá porque o meu médico mandou. O Lico ficou com uma cara assim de... Como assim? Eu fiquei muito preocupada, porque realmente a medida era pequena, sei lá o que foi que aconteceu. Eu sei que aí eu comecei a ficar muito nervosa, muito preocupada. Chegou meu médico, passou uma raspança na mulher, que eu virei pra ele e falei, doutor Moza, ela disse que vai nascer hoje, que é muito pequeno. Eu comecei a chorar, porque eu fiquei realmente muito preocupada. Que nada, essa mulher aqui, ela é de casa de enciclopédia, o filho dela nasce tudo grande, tudo 18 meses e tudo boi, não sei o que, para de falar bobagem. Só que ela já tinha falado, vou para o quarto, esperar a hora do bebê nascer. Eu estava tão nervosa que parecia assim que eu não queria deixar a criança sair. Peridural, que é maravilhoso aquilo, aí acalmei, meu médico sempre ficava do meu lado o tempo todo, e eu ia desligar as trompas, porque como as gravidezes eram tudo atrapalhadas, e eu já tinha 4, a gente resolveu que a gente ia fechar a fábrica. Nasce a figurinha. Bom, aquele pacotinho, aí muito pequeno, como é que é? Foram pesar. Sabe quanto pesou seu bebê sem peso? Que não ia nascer hoje? 3 quilos. Nasceu o Rafael, era pequenininho, perto dos outros, 3.700, 3.400, 3.600. Ele era realmente, para mim, um toco. E 48 centímetros. Então ele era uma coisinha gordinha, era muito lindo. Ele teve icterícia, então ele teve que ficar lá tomando banho de luz. O leite, começou aquilo a encher. Mãe, eu não vou querer ficar com meu leite daquele jeito que sempre ficou. A mãe foi à farmácia, comprou bombinha, eu tirava o leite por minha conta e pronto, acabou. Foi a única amamentação que eu não tive problema. Porque eu tirava o leite, ele acabava de mamar, eu tirava o excesso do leite, então não fiquei com nada empedrado, não tive febre, não tive nada. Aí, o Rafael foi crescendo no meio dos irmãos, então ele era muito esperto. Ele era uma figurinha, porque como tinha os irmãos como escola, ele passou alguns degraus. Quem tem mais de um filho sabe que cada um que vem vindo parece que ficando mais esperto, porque já tem a experiência dos irmãos que já facilitam a vida. Fora que vira brinquedo. E ele tinha gozado, ele era meio, não digo esquisito, mas ele parecia que era mais velho, sabe? Ele tinha realmente um jeito, né, Gui, que ele era diferente. Ele tinha um jeito de pensar que era muito interessante, ele tinha um sentido de justiça que nem combinava muito com aquela idade que ele tinha, já pequenininho. E assim, ele gostava de conversar e discutir uns assuntos que normalmente uma criança não se incomoda. Eu não sei se é porque lá em casa o ambiente era propício para isso, os meninos, sempre a gente falou tudo o que achava, o que pensava, como achava. Então, acredito que isso possa ter sido alguma alavanca para ele ser desse jeito. Não que os outros não fossem, mas ele era um pouquinho a mais, entendeu? Fomos para Manaus, ele tinha 4 anos. Na noite que nós chegamos, tinha um mapa gigante, assim, num determinado lugar, um mapa do Brasil. Aí ele virou e falou assim, mãe, onde nós estamos? Eu falei, nós estamos aqui. Botei lá em cima no mapa.
Da onde a gente veio? Eu botei aqui. Ele falou, que longe! Ele reparou que era longe. E nessa mesma hora, a gente estava indo lá para fora, para a beira da piscina. Uma noite gostosa, lá em Manaus as noites são deliciosas. Ele olhou para cima e falou, mãe, olha quanto balão! Gente, eram as estrelas. Esse menino nunca tinha visto estrela. Porque aqui em São Paulo, com a claridade toda, é muito difícil você poder ver estrelas no céu. Eu sei que ele ficou encantado, tudo ele aproveitava, acompanhava os irmãos, aquele topo de gente acompanhava os irmãos para tudo. Por isso, né? Porque ele se sentia protegido pelos irmãos, certamente, né? E ele tinha uma mania quando ele foi ficando maiorzinho. Ele passava e falava, mãe, eu já falei hoje que eu gosto de você? Gente, isso faz muita falta para mim até hoje. Cada vez que ele passasse, onde tivesse, ele falava, mãe, eu já falei hoje que eu te amo. Então, assim, ele tinha essa coisa, sabe? Ele era menos grudado do que o Gui, por exemplo, entendeu? Que sempre foi mais de pele. O André sempre foi mais na dele, mais quieto. O Ri ficava no meio termo, vinha, abraçava, beijava. Mas o Rafa, não sei, ele chegava, ele falava aquilo com uma seriedade que era muito interessante. Escola. Estávamos em Manaus e ele ia ser alfabetizado. Foi um horror. A professora, ela era muito boazinha, e o método que eles usavam era o fonético, mas era dado de uma forma, a meu ver, errada. Então ele teve muito problema, a ponto de eu ter que pedir o material meu aqui de São Paulo para eu realfabetizá-lo em casa. Meu marido falava, que horror, nunca tivemos problema com esses meninos, por que é assim? Eu falei, pois é. Ele tinha pavor de ir para a escola, ele chorava, ele dizia que ele não queria fazer ditado. Então, assim, foi um drama mexicano que, no fim, entre conversa com a orientadora, eu quase morava na escola, nessa altura do campeonato. Esse Rafael me deu trabalho, mas deu trabalho. Enfim, ele conseguiu passar de ano, passou para o terceiro, e aí a gente vinha embora para São Paulo. Eu acho que eu já contei da história do palavrão, né? Do chama-nome. Ele veio para mim um dia e falou assim, ele estava na escola, ele estava ainda no prézinho, ele estava no pré. Mãe, eu vou falar uma coisa para você, você vai ouvir até o fim, não vai brigar comigo. Falou, mãe, você sabe que merda não é palavrão? Eu falei, como não é palavrão? Não, mãe, não é palavrão. Eu falei, claro que é palavrão. Eu falei pra você esperar. Hoje eu estava na sala de aula, um amigo meu virou e falou, merda. A professora falou, menino, não chama nome. É porque lá em Manaus, você não fala que não fala palavrão, não chama nome feio, né? Que é o que a gente fala, nome feio. Então aquilo foi muito divertido. Eu falei, olha, Rafael, por mais que você queira, meu filho, que chame nome, não é nome. Isso é porque é nome feio, então você não tem que falar. Então assim, sabe, ele prestava atenção em umas coisas e vinha comentar e a gente achava até aquilo muito divertido. Bom, quando voltamos para São Paulo, eles foram para um colégio que eu amava de paixão. Quando chega meados de junho, a professora me chama, olha, o Rafael não está bem, ele não está conseguindo, e eu percebi, ele tinha muita dificuldade, ele pensava muito rápido, tanto que uma vez eu tinha conversado com meu marido, está acontecendo isso com o Rafael, eu estou preocupada, a gente está vendo que ele tem muita dificuldade. Acontece o seguinte, meu marido fala uma coisa que era verdade, essas crianças de hoje são muito rápidas para a escola. Porque o Rafael, acho que assim, ele é muito esperto. E ele sentiu muito a diferença, porque ele falava praticamente outra língua. Ele foi para lá com 4 anos, voltou com quase 8. Então era uma coisa assim doida, porque ele pegou muito a conversa, né? Ele ampliou o vocabulário dele com termos locais. Aí quando chegou aqui ainda tinha esse problema, que na escola era duro, porque o pessoal fazia gozação com ele. Ele já tinha uma dificuldade, então aquilo era muito confuso. Mas olha que coisa boa que é uma professora que presta atenção, uma escola que se importa com a pessoa, não com mais um aluno. Eles me chamaram, a professora falou, olha, como o Rafael fala muita coisa diferente, ele usava muitos termos interessantes, que obviamente aqui o pessoal não sabia, e criança você sabe que faz gozação. O que ela fez? Olha que gracinha. Vocês estão achando que o Rafael fala diferente? Porque ele morou muito tempo em outro lugar no Brasil, que é onde se fala diferente. Cada lugar tem os seus termos. Então vamos fazer uma pesquisa de linguagens particulares de cada região do Brasil. Então foi ótimo, porque as crianças aprenderam mais alguma coisa, perceberam que o Rafael ele era quase bilíngue. E assim, então foi muito interessante. Isso foi assim, uma coisa que para ele
foi um voto de confiança na professora. Me aconselharam uma fono. Eu tinha uma mãe de aluno na escola que era uma fono maravilhosa. Eu sei que lá foi Rafael para ser realfabetizado. Fez 6 meses de fono. Gente, ele conseguiu passar sem recuperação nenhuma. Vê que era realmente uma falha de coordenação de cabeça. A minha sogra era muito grudada com a gente, muito. Com os meninos, nossa senhora, ela tinha uma paixão por esses netos todos dela, que era um negócio incrível. E eu tinha muito contato com ela, porque a gente era muito mesmo grudada. E ela tinha caído e quebrado o fêmur, teve que fazer cirurgia, e foi lá na minha casa. E ele estava preparando o Rafael para a primeira comunhão, porque minha sogra era catequista. Então eles estavam tendo muito contato, e ele ficava muito grudado na avó. Aí aconteceu o seguinte, a minha sogra faleceu. Eles sentiram muito, os meninos sentiram demais. Rafael ficou péssimo. E aí nós tínhamos saído, era aniversário dele, nós tínhamos saído para comer no restaurante que ele gostava. Aí ele virou para mim e falou assim, mãe, você sabe que eu não tenho mais medo da morte? Eu falei, nossa, que bom. Porque você viu a vovó? Foi assim, tão tranquilo. Eu falei, Rafa, porque é assim mesmo, a morte é uma coisa assim, puf. A pessoa para de respirar, a pessoa morre, porque é o tal negócio. A criançada, acostumada a ver essas coisas horrorosas, que mata, que atira, que pica, que consome, eles ficam achando que a morte é uma coisa, morri. Não é assim. Aí chegou o dia do aniversário dele mesmo, que eram 2 meses e pouco do falecimento da minha sogra. Aí ele falou que ele queria pizza frita. Os amigos dele, os irmãos, acho que foram os irmãos que combinaram, eu não ia fazer nada, combinaram dos amigos do prédio, nós morávamos no condomínio que tinha uma penca de criança. Eu sei que foi todo mundo lá para casa, cantaram, esse menino ficou numa felicidade. Eles levaram presente, levaram coisa, e isso era no dia 13 de maio, que era o aniversário dele, que ele estava fazendo 14 anos. Feliz da vida, eu fiz a pizza errada, porque ele queria a pizza da madrinha dele, eu fiz a pizza da família, que era um pouco diferente, mas ele falou, mãe, não era, mas tudo bem. Tinha convidado uma amiga do Gui para ir jantar lá com a gente, a Paty. Então foi super, ela deu uma caneta linda para ele, que eu tenho guardado até hoje. Então foi assim, passou o aniversário tranquilo, tudo bem. Eu era síndica do meu prédio e a gente estava reformando o salão de festas. E eu precisava comprar um material. E eu tinha uma grande amiga no condomínio. Bom, lá fomos nós para Leroy Merlin, lá no fim do mundo, porque não tinha essa da Marginal ainda, e lá vamos nós, lá para lá de Interlagos. Eu almocei e saí, estava em casa o André, um amigo dele, e o Rafa. Comprei o negócio todo. Quando eu volto, eu vejo a rua cheia de carro de bombeiro. Bombeiro, uma gente arado, entre saios. Nossa, entrei para a garagem e perguntei para o senhor, o que está acontecendo? Ah, dona Silvia, é lá na sua casa, aconteceu alguma coisa lá na sua casa. Falei, nossa, bombeiro na minha casa? Que coisa maluca. Bom, vocês imaginam como eu fui. Não fui pela escada, porque ia ser, eu morava no 7º andar na época. Quando eu abri a porta do meu apartamento, estava cheio de bombeiros. Eles me olharam assim, aí eu olho no chão, tinha uma maca e o Rafa deitado. Azul. Aquilo para mim foi, o que passa, o que acontece? Aquele povo tudo em volta estava esperando eu chegar. Cabeça, isso não pode estar acontecendo. Aí, bom, tinham chamado os bombeiros, nem sei quem foi que chamou, provavelmente acho que até o André. E vamos para o hospital, vamos levar para o hospital. Eu nem pensei em nada na hora. Eu sei que a ambulância que veio, aquele carro ambulância, não tinha nada, gente, não tinha nem oxigênio. Então, quer dizer, uma grande boa vontade dos bombeiros e nada para fazer. Fomos para o hospital público, e ele foi na ambulância, meu filho e eu fomos num outro carro. Aquela sirene ligada, uma barulheira, meu filho todo molhado, porque é o seguinte, ele estava tomando banho. Então, como aconteceu? Aí o bombeiro falou, olha, não foi o gás, porque nós temos um aparelho para medição e não foi o gás, porque era um aparelho de gás para esquentar e o gás vai para baixo. Ele devia ter caído e inalou o gás, morreu, e não era. Ele falou, olha, não foi gás, também tanto faz o que fosse, porque já tinha sido. Não adianta, o médico me falou, mas a gente já sabia o que tinha acontecido.
Então, André e eu nos pusemos no caminhão, desculpa a repetição, mas é um tema meio difícil para mim. Aí nós fomos, o André, obviamente, muito incomodado, chorando muito e todo molhado, porque ele tirou o irmão de dentro do chuveiro. Ele percebeu que estava demorando muito o Rafa para sair do banho. Porque eu saí, ele ia tomar banho. Aí ele estava lá fazendo um trabalho, uma coisa, quando ele percebeu, ele falou, tá demorando, foi lá, começou a bater na porta, a porta estava fechada. Aí foi aquele pampeiro, no fim conseguiu entrar e viu o irmão caído lá dentro do box. Vocês imaginam como isso é uma coisa difícil para ele, né? Então, chegamos, quando a gente estava na calçada, vem chegando o Ricardo, o mais velho, chegando do trabalho, de terno, todo arrumado. Ele, o que está acontecendo, mãe? Aí eu falei, meu filho, seu irmão morreu. Muito louco, né? Falei, avisa o seu pai, o Gui tá na casa não sei de quem, avisa todo mundo. Aí o Ricardo ficou encarregado de avisar e eu me fui embora para o hospital. Quando nós chegamos lá, um jovem, 14 anos, morre de repente, ninguém sabe por quê, saudável. E lá atrás, quando a minha sogra faleceu, nós demos a córnea, né? Nós fizemos a doação da córnea dela, da minha mãe, nós todos somos doadores. Aí ele falou, mãe, eu não quero dar só a minha córnea, eu quero que você dê o que puder aproveitar se por acaso eu morrer. Olha que coisa, gente. Você tem certeza, Rafa? Falou, tenho, mãe. Se acontecer alguma coisa comigo, você pode doar tudo. Porque não vai servir para mais nada mesmo, vai apodrecer, quem sabe... Olha, gente, cabeça do menino de 14 anos de idade. Então, na hora me veio aquilo, porque eu me lembro quando foi que a gente fez a doação da córnea, o amigo nosso que estava participando da campanha falou, gente, antes de chorar, tem que ligar. Que era a forma de dizer, antes de chorar, tem que ligar, porque tudo para doação você tem tempo certo. Cheguei no hospital, feito barata tonta e não sei mais o quê. Aí eu só falava, gente, por favor, eu não quero que saia isso em nada. Porque a gente sabe que nesses hospitais fica aquela gente de imprensa, ficava antigamente, esperando para fazer sensacionalismo das coisas. E o caso do meu filho era realmente para fazer um belo sensacionalismo. Tinha muita campanha de droga na época e tal, então, enfim. Não, a senhora pode ficar sossegada que vai ficar aqui só entre a gente e tal. Bom, aí eu fui, me mandaram, eu abro uma porta, tá lá uma maca, o Rafa em cima, 200 médicos em volta. Quando olharam, eu falei, meu filho. Eles falaram, não, a senhora não pode entrar aqui. E eu ainda não tinha tido a certeza que ele estava morto. Eu sabia que estava morto, mas faltava aquela... É verdade, não deu para fazer nada. Aí, gente, estava falando, quando eu cheguei, a primeira pessoa que eu vejo na calçada, na porta do hospital, o nosso faxineiro do condomínio. O Rafael era tão gozado, ele não tinha o menor problema, não fazia distinção de ninguém. Então ele era amigo de Deus e o mundo. Realmente ele era uma figurinha. Aí ele veio para mim, dona Silvia, posso fazer alguma coisa? Eu falei, não, meu filho, só reza. Aí de repente começou a chegar mais gente do prédio, aí uma amiga minha virou e falou, reza para ele se salvar. Eu falei, olha, eu sou muito prática, mesmo nessa hora. Falei, se é para o meu filho ficar um vegetal na cama, porque eu sabia que ele tinha ficado muito tempo sem oxigenação. Falei, eu não dou conta, eu acho que eu não quero. Eu quero um filho que seja útil, saudável. Eu falei, não sei, eu não gostaria, eu não peço para Deus fazer ele ficar vivo a qualquer preço. Não acho que as pessoas mereçam isso. Não eu, porque mãe tá nem aí, né? Mas a pessoa, eu conhecia casos de pessoas que ficaram com problema assim, e era muito difícil para a família, para a pessoa, enfim. Aí veio realmente, meu marido chegou, e nessa hora eu quero meio que ficar sozinha, não quero que ninguém encoste em mim, eu sou toda a pele, mas nessa hora eu não quero ficar sozinha. Aí foi aquele pampeiro, chegou, tal, morreu mesmo, não sei o quê, tem que ir pro ML, porque era uma morte suspeita. Um menino dessa idade, aí entra alguém para tomar banho, então tinha que fazer, né, tinha que autorizar. Pelo estado da família, vocês podem imaginar como nós estávamos, e 1 milhão de pessoas no hospital, porque apareceu assim, gente de buraco no chão. Deram calmante para chamar a gente, tá aqui, pá, nem sei o que deram, viu, gente? Mas eu sei que deram umas coisas em todos nós. Todo mundo tomou uma injeção lá, devia ser algum calmantão, aquela coisa, né?
Morreu, não tem jeito. Voltei para casa, precisavam fazer toda aquela parte chata. Lá foi meu marido com meu cunhado. Me parece que o Jé foi junto, eu não tenho certeza. Ficou muito embolado. Aí eu sei que eu cheguei em casa, já tava aqui, né? Meio condomínio lá dentro, o pessoal fazendo café. Sabe aquela coisa assim que nessa hora é interessante como você tem apoio das pessoas. Então foi assim a coisa mais linda, sabe? A demonstração de carinho de todo mundo. Até gente que eu nem conhecia direito, parecia umas caras lá no prédio que eu nem sabia quem era. Aí comecei a ligar para a família, fui avisando para as pessoas. Aí chega o meu sogro, uma das minhas cunhadas, vira para o Lico e fala assim: Ah, Deus foi muito bom pra você. Esse menino acho que ia te dar muito trabalho. a cabeça do meu sogro, do meu marido. Ah, e agradeça. Se Deus levou é porque ele provavelmente ia te dar muito trabalho. Gente, se houve cada coisa nessa situação, mas se houve cada coisa. Eu comecei a avisar todo mundo, liguei para Manaus para comentar com minhas amigas. Gente, o motorista nosso, lá em Manaus, o Lico tinha um motorista. Era uma geladeira imenso, uma gracinha, era uma coisa. Sabe o que ele fez, gente? Ele levava as crianças para as festas, para o que precisasse, era ele quem levava os meninos. Ele adorava o Rafa, né? Porque muito falante. Então, esse moço, gente, ele foi na casa de todos os amigos do Rafa para contar que o Rafa tinha falecido. Ele conhecia todos os endereços, até mais que eu. Eu sei que foi aquele burburinho lá no nosso também. A minha amiga, minha grande amiga, minha amiga americana irmã, ela me mandou um telegrama com um texto maravilhoso, 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 que aquilo assim foi um negócio que me tocou demais. E eles marcaram a missa do 7º dia lá. Nossa, eu já estou me adiantando. Fomos pro velório, né? Aquele povo todo sabendo, tinha que esperar a liberação do IML e podia demorar muito. Aí uma professora dele, não sei como essa mulher achou meu telefone, ligou, o marido tinha algum cargo de influência, que eu nem lembro o que era mais, falou: olha, se tiver problema no IML eu vou mandar. Meu marido disse que vai lá para ver se pode desencadear rápido a coisa. Eu sei que conseguiram. Então, no meio da noite, o corpo foi liberado, fomos pro velório. Eu estava anestesiada, estava todo mundo anestesiado, o remédio que deram lá foi muito bom pra gente, porque nós ficamos tudo bem, assim, como é que eles falam hoje em dia? Como é que é o termo que eu... Não é na paz. Esqueci. Bem, meu neto usa um termo que é... Pleno, estava todo mundo pleno. Gente, o que apareceu de gente naquele velório, o que tinha de criança. Então vocês imaginem para as crianças que se acham imortais ter que conviver com uma situação dessa de um amigo. A escola em peso, inacreditável. Até o rapaz da banca de jornal, o alemão da banca de jornal, apareceu por lá. O diretor da escola, a coordenadora, eles foram assim maravilhosos. E assim, eu achava, uma coisa minha, que eu tinha que ficar firme até por causa dos meus filhos e os amigos, né? Então era interessante, porque eles iam para mim, tadinhos, todos chorosos, e eu tentava dar uma animada. É doloroso, mas você sabe, eu acho que nessa hora a gente tem que pensar um pouco nisso, né, nas crianças. Enfim, chegou a hora do enterro. Eu tô rindo porque, assim, o Rafa tinha um amigo que eu falava que era meu filho japonês. Era o Japinha. O Japinha eram 2 figurinhas, os dois juntos, imbatíveis. Eles montavam bicicleta, eles eram inacreditáveis. E o Japinha estava lá, óbvio. Bom, no enterro da minha sogra, de repente eu tô olhando e me aparece Rafael e Rafinha e Japinha. Eles foram de ônibus, porque eu achei que não tinha que levar, pois eles apareceram lá. Então olha que dupla dinâmica que eram os dois. Aí eu sei que fomos lá, o povo todo, aquela jantarada, uma coisa linda, sabe? Como é bom a gente ser querido, né? Porque foi assim realmente uma coisa muito tocante o que eu tive de atenção das pessoas. A nossa família estava toda esburacada, porque fazia 2 meses que minha sogra tinha morrido. Então, gente, a gente não tinha tido tempo de recuperar. Meu marido, vocês podem imaginar, perder a mãe e o filho em 2 meses. Aí estamos lá, começou a descer o caixão, o dia estava muito feio. Estava aquela dia assim, essas coisas de São Paulo, que fica aquela coisa meio cinza. Gente, pois não é que na hora do enterro me abre um sol, mas um sol assim,
Eu não sei de onde apareceu aquilo. Todo mundo falou, olha o sol, ele é iluminado. Gente, foi um negócio incrível. O Japinha tá na minha frente. Ele olhou e falou assim, Rafael, mudou de vida, ficou chique, veio morar no Morumbi. Gente, olha só. A mãe dele, ela quis matar, pelo que o Japinha falou. Mas é que ele era assim, era como... Então, o Japinha era uma figura também. Gente, o pior é que eu tive que viver o falecimento desse amigo do Rafa também. Ele faleceu muitos anos depois, e meu filho japonês foi lá para ficar brincando com meu filho meio aloirado. Bom, fomos para casa, né? Como é difícil voltar para casa às vezes. E a minha comadre tinha perdido uma irmã muitos anos atrás, ela falou, ai, Cuca, vocês deviam fazer uma viagem. E nisso foi interessante, porque a minha família do interior veio, uma tia minha, que eu sou verdadeiramente apaixonada por ela, tia Elza, tio Fausto. Não, vocês vão embora com a gente pro interior. Vocês vão pra gente, vamos com a gente. Rico falou, vamos. Bom, nos enfiamos no carro e lá fomos nós. O carro deles na frente, a gente atrás. E eu falei, bom, missa, tudo isso. Essa minha amiga, a Olga, virou e falou, deixa que eu cuido de tudo. Você vai ficar tranquila, você volta pra missa. Foi lá na nossa paróquia, aí eu falei que eu queria imprimir aquele texto, o marido dela foi imprimir, então quando eu voltei estava tudo ajeitado. E assim, porque essa cidade do interior nem é a que eu nasci, porque eu sou de Ribeirão Preto. Mas a parte mais gostosa das minhas férias era lá, que é onde morava a minha avó. Minha avó já era falecida. Mas essa minha tia era uma coisa... Bom, resultado, tivemos uma semana deliciosa. E vai para rancho para pescar, e vai comer. E é um povo muito gozado. Para mim, é como voltar para o útero e para lá. Mesmo hoje, que a minha avó não está mais, a minha tia não está mais, eu me sinto acolhida como se eu estivesse no útero, sabe? Então eu tenho necessidade de ir para lá quando eu estou numa situação difícil. Quando voltamos, estava tudo arrumado, eu quis ir bem arrumada, eu achei que eu tinha que ir muito bonita, o que desse para ficar bonita, todo mundo ajeitadinho, fomos para missa. Gente, a nossa paróquia lá é imensa, a igreja é muito grande. Tinha gente em pé. Aquela escola foi em peso, os nossos amigos dos grupos foram em peso. Gente, foi um negócio assim inacreditável. E me aparece, o Ricardo me falou, mãe, eu vou levar a minha amiga. Veio namorando. Era a Gabriela, gente. Foi o dia que eu conheci a Gá. Foi no dia porque se conheci não, né? Porque não lembro de nada. Mas ela, inclusive, ficou bem sem graça, sentou lá com a gente, ficou lá perto. E aí, aquela coisa daqueles cumprimentos, que é um negócio que, meu Deus do céu, né? Estamos lá indo embora, eu sinto um cabelo, assim, chegando em mim, abraçando, e o Rio falou, mãe, essa é a Gabriela. Então foi quando eu conheci a minha filha número 1. Preciso nem dizer, gente, que acabou em pizza, porque foi assim, foi cada um para um lado, com o seu grupo de amigos, meus filhos, os amigos pegaram, levaram para um monte de lugar, e eu fui para a casa da minha comadre e do meu compadre. Nós 4, as meninas estavam já dormindo, pedimos uma pizza e comemos uma pizza. A gente nem tinha vontade de voltar para casa e aconteceu uma coisa interessante. Eu lembrei agora que eu fiz um roteirinho aqui, né? Gostado, a gente tinha uma vida atuante na paróquia, mas juro que eu não lembrei. Gente, eu esqueci do Monsenhor. De repente, estamos lá no velório, aparece o pai da minha comadre, o Zé Doutor, aparece com o Monsenhor. Ele falou, olha, eu achei que vocês não iam lembrar de avisar o Monsenhor, então eu trouxe. Gente, a coisa mais linda que ele fez, porque era assim, ele era muito amigo nosso, nós éramos muito íntimos, a gente trabalhava muito na igreja, né? Ele fez o batizado das crianças, então era muito grudado com a gente. E ele achava, porque teve um dia uma reunião que ele estava lá em casa, eu estava grávida do Gui. Ele falou, eu acho que a maternidade é a coisa mais linda que pode existir na face da terra. Porque a mãe, ela já sofre na gravidez. Ele falando assim, olha aí o teu estado. Porque eu andando devagar, estava em missa, já estava no fim, né? Então assim, ele tinha essa coisa especial. E ele
Ele tinha sido, inclusive, reitor de seminário, então o cara manjava muito, era uma delícia, o senhor era ótimo. Bom, encomendou o corpo lá, deu unção e pronto, né? Bom, voltando para a missa. Gente, nós tínhamos um outro padre que a gente gostava muito, a gente trabalhava com ele e com os jovens. E ele estava na Itália, Padre Sandro. Vocês acreditam que, por sorte, esse homem estava aqui no Brasil? Estava lá, na paróquia. Então a missa foi maravilhosa, porque na verdade o Monsenhor deixou o Padre Sandro fazer a missa e ele co-celebrou. E lemos, ele quis ler aquele texto. Gente, foi uma coisa assim, incrível. E eu já não chorava mais, né? Porque eu sou muito chorona, mas nessas horas às vezes eu fico meio trancada. Acabou a missa, aí nós resolvemos, essa minha amiga Olga, o marido trabalhava na Transbrasil na época, falou assim, olha, nós vamos fazer o que a sua comadre falou, nós vamos viajar, nós vamos para Natal. Como? Bom, compramos passagem, já sei que fomos tudo para Natal. Gente, que delícia. Foi ótimo. Melhor coisa que nós podíamos ter feito, nós 5, irmos para Natal juntos. Passamos uma semana lá, eu não conhecia. Aquilo é muito lindo, aquele mar maravilhoso, aquela lua de noite que tem. Gente, é uma coisa maravilhosa. Então nós fomos para Natal e mesmo o André dizia, falava assim, tava passando aquela novelinha Éramos 6, e aí o André um dia chegou e falou assim, mãe, igual a gente, éramos 6. E aí logo assim, num primeiro momento, até hoje eu tenho um pouco essa dificuldade. Quantos filhos você tem? Falo 4, falo 3, não falo nada. O que eu falo? Gente, parece inacreditável, mas é complicado essa resposta. Então assim, gente que eu não conheço, que não tem contato, tenho 4. E se alguém que de repente é mais conhecido de alguém, aí eu às vezes até falo 3. Ultimamente eu resolvi que eu vou, acho que falar 3, mas eu não me sinto bem falando que são 3, porque são 4. Onde ele estiver, ele continua sendo meu filho. Ai, desculpa, gente. Eu prometi pra mim que eu não ia chorar, mas às vezes é difícil. Então, assim, como você sobrevive? Eu fui fazer terapia, os meninos foram, fizeram um pouco, Lico não quis ir, e eu fui fazendo mensana. E lá eles têm, assim, um hábito interessante, pelo menos tinham na época. Eles te encaminham para uma pessoa que teve um problema parecido. Eu não sabia disso, eu fui saber lá, porque cheguei para psicóloga e comecei. Aconteceu isso assim, eu nunca tinha feito terapia. E ela falava, eu sei. Eu falava, mas ela não sabe nada. Como é que essa mulher sabe que ia perder um filho? Eu pensava, eu ouvi ela falando, isso no primeiro dia, né? Então, falando. Eu falando, ela, eu sei, eu entendo. Ela não entende porra nenhuma. Só entende quem perdeu, quem perdeu. Porque perder filho é pior que perder mãe. E eu dizia pro meu médico, eu falei, olha, eu queria perder 10 vezes a minha mãe. Ele falou, a conta é essa. Pra quem perde um filho, a conta é essa. Aí... Nossa, acho que tá ficando enorme esse vídeo, né? Tá com 1 hora já. Mentira. E agora? Vai, continua. Sim. O vídeo hoje vai ficar um pouco mais longo. Acho que eu devia ter avisado lá no começo. Onde eu tava? No Mensana, que é a médica. Sim. Aí eu falando, né? Aí ela virou e falou assim, eu sei o que você tá sentindo, Silvia. Eu também perdi um filho. Gente, foi uma maravilha. Houve uma revolução. Falei, que bom! Eu não vou precisar ficar explicando o que eu tô sentindo. Porque não tem como você explicar. A pessoa fala, entendo. Gente, não entende. Não entende. Desculpa, mas não entende. Eu tenho outras amigas que perderam filhos. A gente fala que a gente é um clube. A gente não é especial, não é melhor que ninguém. Mas é diferente, você não tem como explicar o que você sente quando você perde um filho. Pode ter a idade que for, do jeito que for. E o pior não é nisso tudo, lá no IML, o Lico teve que reconhecer o corpo dele. E foi difícil. Eu acredito que tenha sido muito pior do que a gente passou no hospital. Dá pra imaginar, né? Porque ele falou, a pior coisa que aconteceu nisso tudo foi ter que reconhecer no IML. No filme é engraçadinho. Na vida real, bom, estava na terapia, foi ótimo, e no fim eu cheguei à conclusão que não adiantava fazer uma terapia quilométrica, porque o meu problema não tinha como resolver, eu simplesmente tinha que aceitar e viver e pronto. E uma coisa foi interessante, porque eu sempre tive muita fotografia e me incomodavam aquelas fotos do Rafael. Aí ela falou, tira,
tira que um dia você vai pôr de volta. Porque hoje a vida é um teatro. O Rafael, no momento, ele é a primadona. E o resto é o coro. Gente, vocês não podem imaginar. Eu fiquei tão esquisita no primeiro momento e que eu achei que eu tinha que me desapegar dos outros. Porque eu fiquei com medo, acho. Eu sentia... Não sei explicar, mas é normal a gente sentir isso. Você fica meio que com o pé atrás, não vou me apegar, porque vai que eu perca. É interessante, eu já fiz uma enquete com as minhas coleguinhas de clube, realmente a gente fica desse jeito, você primeiro se afasta. E foi o que ela me falou, hoje no momento o centro é ele, devagar, com o tempo, ele vai começar a ir para trás e ele vai fazer parte daquele coro que vai vir para frente. Então você vai ter um relacionamento diferente, mas você tem que permitir isso. Você não consegue riscar da sua vida. Não existiu. Não é uma boa técnica. Eu tenho uma amiga que fez isso e foi muito difícil. E quando eu vi, quando foi a minha vez, eu falei, eu não vou fazer. É interessante, porque tudo que eu percebi que ela fez, eu falei, eu vou fazer o contrário. Eu não vou perder. Eu não vou. Eu não vou deixar a gente sofrer, fingir que não quer falar, porque você tem que falar, você tem que dizer o que você não tem que ficar chorando, se lamentando, porque não resolve. Chora no banheiro, não precisa ficar fazendo, não precisa ser chata, nada. Mas você tem que entender que você não pode tirar da sua vida uma parte da sua vida. Então, resumo da ópera. O Rafa é uma presença constante na nossa vida. Porque, assim, não que a gente fique falando, bota lugar para ele, não, nada disso. Mas, assim, nós não temos problema de lembrar as histórias. Então, a gente, e sabe, gente, a gente hoje lembra, a gente lembra com alegria, não é com tristeza. Porque ele era uma figura carimbada. Então, o que a gente lembra dele é a nossa vida que passou, como você fala. Tudo bem, a partir dali eu resolvi mudar de apartamento, porque eu achei que era uma coisa boa, mas não fiz nada correndo, porque no dia seguinte eu falei, quero mudar daqui. Ainda mais naquela situação que nós tínhamos passado em casa. Com calma, procuramos, mudamos e recomeçamos a nossa vida, do zero. Tudo novo, lugar novo, porque aí você não tem lembrança. Agora, nós pudemos fazer isso, tivemos chance de poder fazer. Eu sei que tem gente que não pode, mas muda o móvel de lugar, pinta de novo a sala, muda a cor do quarto. Eu, no dia seguinte da missa, não, ele morreu na sexta, errado, no sábado, no domingo, nós desmontamos o quarto. Ele dormia junto com o Guilherme, nós desmontamos o quarto. O Gui falou que não queria dormir mais lá, resultado, beliche vai para o outro quarto, dormir os três juntos, e fizemos uma salinha de TV naquele quarto que tinha a parede toda enfeitada, que eu falei para vocês, que eu já achei as fotos. E aí o que aconteceu, gente? Verdade. Com o passar do tempo, as fotos do Rafa voltaram para os seus devidos lugares. Ficou uma lembrança muito querida, muito forte. Gente, eu penso nele todo dia. Todo dia. Eu sonho com ele esporadicamente, não gosto, porque eu acordo triste. Incrível, eu nunca lembro de sonho, mas quando é com ele eu lembro. Os meus netos, de uma certa forma, vieram substituir essa situação, porque eu sonho mais com os netos do que com ele, principalmente na época do Gabriel, acho que eu já até comentei isso com vocês. E os meus netos sabem do tio Rafa, comentam do tio Rafa, perguntam do tio Rafa. Quando eles eram, quando o Rafa era menor, a gente ia às vezes, vamos lá visitar o tio Rafa, a gente ia ao cemitério. Então a gente tentou levar também para essa outra geração, para eles entenderem isso, que para nós a morte é triste, a gente não entende, a gente fica braba. Eu fiquei de mal de Deus muito tempo, mas nunca parei de rezar, é interessante. E é isso, a gente continua a respirar. Nós optamos aqui em casa por continuarmos a ser felizes, não tirarmos o Rafa da nossa vida, porque eu já percebi que quem resolve querer tirar da vida é muito mais difícil a aceitação. Então a gente consegue sim ser feliz, às vezes é meio feliz, né? Mas é feliz. Eu acho, continuo achando que é uma opção.
é muito difícil. Tem algumas horas que é mais difícil ainda, mas a gente consegue. A gente consegue ver o sol nascer e achar que ele é bonito. Achar bonito as estrelas, os balões no céu. E não se preocupe, viu? Nada substitui. Sempre tem um buraquinho lá que fica meio olhando pra gente de vez em quando. Mas a gente consegue ser uma pessoa inteira de novo. Desculpa, gente. Minha dor de cabeça até passou. Acho que é vez de razão. A dor de cabeça é porque eu tava meio ansiosa para fazer esse tremendo filme gigantesco. Bom, gente, então é isso. Eu enrolei muito para fazer esse filme. Esse filme é chique. Mas um recadinho: inscreva-se no canal, aperte o sininho da notificação, se puder repasse, se achar interessante, e deixe o seu like se você gostou. Esse é um filme que eu gostaria muito que quem quiser comentar, comenta, tá bom? Eu tenho uma novidade. Eu resolvi, como é que chama? Mexer com o meu Instagram. Então eu fiz uma série, e fizemos uma série de fotografias. Então eu vou colocar as fotos relativas aos filmes. Tem algumas fotos que eu acho assim interessantes. Por assunto eu fui achando umas coisas. Então nós vamos colocar lá onde que é mesmo, Gui? No Instagram, Vocuca. No Instagram Vocuca, @Vocuca. Entra lá, eu vou pôr as fotos, quem tiver curiosidade de ver, porque eu acho que vai ser muito legal, tá bom? Agora o Instagram, como é que chama? Movimentado. Vamos ver se eu consigo, se eu dou conta. Até a próxima.